Vamos a Eclesiastes, capítulo 7, versículos 5 e 6. Antes de ler, deixe-me perguntar, qual é melhor? Ouvir alguém nos dando um carão ou cantando uma música? Se você respondeu, depende da pessoa, você foi bem prudente, de acordo com Salomão. Não é uma resposta para ser dada assim, independentemente de quem se trata. Querem ver? Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isso é vaidade. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a compreendê-la, aplicá-la, pregar para outros, passar para frente os Teus critérios, os Teus padrões. E como já foi solicitado aqui hoje a Ti, que haja salvação em nosso meio, muito embora não teremos uma pregação evangelística com a apresentação formal e clara do Evangelho, mas quando pregamos a Tua palavra, Cristo está nela e não perdemos uma chance de falar nele na possibilidade de salvação pelo sangue que Ele derramou na cruz. Obrigado pelo privilégio de, mais uma vez, abrirmos a Tua palavra e mergulhar nela. Em nome de Cristo. Amém. Então, se a repreensão ou carão que nós formos ouvir, se for de um sábio e a música de um tolo, fique com a repreensão do sábio. Por um motivo muito simples, não é questão de preferência pessoal, mas é porque é melhor, diz Salomão. Ouvir repreensão de quem tem condições de repreender é muito útil. Observe que melhor repreensão de um sábio. Não é uma repreensão qualquer. É de quem tem condições, tem estatura de repreender. Não devemos hesitar em dizer que repreensão é uma das coisas mais valiosas da vida. Provérbios 25 e 12, hoje eu vou ler muitas passagens em Provérbios, de modo que você fique afiado aí nos seus dedos para irem até a passagem, ou aguarde que eu leia. Tanto faz, sem problema. Então, Provérbios 25 e 12. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Uma repreensão de um sábio, novamente a ideia de que repreensão de alguém que tem condições de chamar a atenção. Para quem tem o ouvido atento, vale ouro puro. Aliás, mais do que. Para quem não tem ouvido atento, quem não está muito preocupado com isso, não vale tanto ou não vale coisa nenhuma, ou é até o contrário. Importante esse aspecto. Pode parecer esquisito, mas se um dia aparecesse aqui um aviso, lá no quadro de avisos, assim, pago R$50 por cada repreensão procedente. Procure, pode ser até pelo Zap. Estranho, mas esquisitice à parte seria uma grande atitude. Eu pago por cada repreensão procedente, da parte de alguém que tem condições de me repreender. Pastor, é o seguinte, eu vou ser franco, eu não gosto de ser repreendido por ninguém.
Pode ser por um tolo, por um insensato, por um sábio, eu não quero saber. Qualquer que seja o contexto, não gosto, eu tenho que ser honesto. Eu fico irritado com quem me repreende. Se assim é a sua atitude, procure mudar. Rápido. Porque agir desta forma é dar um atestado de tolo. Bota aqui logo na testa. Eu sou tolo. Ou pelo menos, se não botar na testa, pelo menos aceite na sua mente que você é um tolo. Porque o sábio, na realidade, em vez de se aborrecer, se chatear, se irritar com quem o repreende, o sábio ama quem o repreende. Lá estamos nós, novamente, em Provérbios, capítulo 9, versículo 8, que diz assim: não repreendas o escarnecedor, para que ele não te aborreça, ele não te odeie, ele não fique com raiva de ti. Repreende o sábio e ele te amará. Está vendo? O sábio ama quem o repreende. Obviamente está implícito aqui aquela ideia de uma repreensão procedente, não do nada, não à toa, mas que tenha sentido e seja apropriada, é claro. Algumas páginas adiante, Provérbios capítulo 15, versículo 31, diz: os ouvidos que atendem à repreensão salutar, no meio dos sábios têm a sua morada. Os ouvidos que atendem à repreensão salutar, está vendo aí a qualificação da repreensão, salutar, saudável, que procede, não é qualquer uma. Ok? A repreensão salutar. Eu estou em Provérbios 15, 31. Aqui está. No meio dos sábios tem a sua morada. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma. Porém, o que atende à repreensão adquire entendimento. Tudo bem. Aí vem o outro e diz assim, não é questão de irritação, não. Fico zangado, irritado, aborrecido com quem me repreende. Não. Eu vou dizer o que é o problema de repreensão comigo, sabe? É que eu sou muito sensível. E meu coração dói demais ao ser repreendido. Falando de uma maneira séria, imaginando um irmão falando assim de uma maneira séria, sincera, não afetada, sou sensível demais e tal. Não, de maneira honesta, correta. E eu, quando ouço uma repreensão, eu fico arrasado. Eu fico dias sofrendo. Se é o caso, de fato, saiba que vale a pena ficar sofrendo quando houve uma repreensão salutar. Se isso faz você sofrer, isso é bom. Tipo de uma ferida útil, se é que pode ser chamado de ferida, o que fica em você depois de repreensão. Provérbios capítulo 27, versículo 6, diz assim: leais são as feridas feitas pelo que ama. Interessante, né? Porém, os beijos de quem odeia são enganosos. Quem sofre cirurgia fica ferido. Claro. Mas uma ferida altamente benéfica. Uma ferida necessária. Então, não é porque você se sente ferido por alguma coisa, não é porque algo dói em você, que significa que deve ser rejeitado por você. Significa que você, então, deve evitar a todo custo, porque aquilo lhe faz sofrer. Depende. Há tipos de sofrimentos muito benéficos. E aqui está claramente dito que esse é um tipo, uma boa
repreensão faz muito bem. É uma ferida por quem ama, ou seja, necessária, que cortou você de uma maneira cirúrgica. Salmo 141, versículo 5. A primeira parte, é impressionante a atitude de Davi aqui. Fira-me o justo. Será isso mercê, favor. Fira-me o justo. Será isso um favor? O justo quer me ferir? Agradecerei, porque estará me fazendo um favor. Repreenda-me. Será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Muito bonito. Quer me ferir? Pois me fira, porque me fará um favor. É justo? É alguém correto? É alguém sério, bem intencionado, bem alinhado com os padrões de Deus? Acha que precisa me ferir? Então será uma ferida aberta por um justo, por alguém correto. Então há de ser uma ferida daquelas consideradas saudáveis. Pode ferir. Eu agradeço. Será um favor. Irmãos, isso é muito bonito. Pense bem nisto. E é uma atitude que não é muito comum nós vemos por aí, especialmente esse por aí, né? Que é o nosso, por aqui, né? Que é o nosso próprio coração. Vai me ferir? Para lá. Não me toque. Não admito que ninguém coloque a mão em mim e me faça um arranhão, quanto mais uma ferida. Negativo. Em princípio, somos assim, talvez até por uma maneira de nos conservarmos, uma pretensa ideia de autopreservação. Não. Qualquer ferida me faz mal. Não faz. Então, aguente o tranco, como se diz proverbialmente. Aguente o tranco. Feche os dentes aí e aguente a ferida de um justo. Porque ele é justo. Porque essa ferida não será com malícia, não será com desvios de padrões, será acertada. E o propósito será correto. E isso que tem por trás disso tudo. É isso. Interessante, a nova versão internacional é um pouquinho diferente, mas dá uma mesma ideia. Diz assim: fira-me o justo com amor leal e me repreenda. Essa parte é quase igual. Mas a segunda parte não é, diz: mas não perfume a minha cabeça o óleo do ímpio. É interessante. O justo quer me ferir com amor leal, quer me repreender, tudo bem comigo. O ímpio quer passar perfume em mim? Não, prefiro não. Mas aqui não está dizendo que é um perfume falso, perfume barato, desses muito fortes, demais exageradamente fortes, porque são baratos, mal feitos e tal. É um perfume fino. Não, aqui não diz que é barato nem é caro. Vamos presumir que seja um perfume caro, bom, perfeito, francês, legítimo. É o ímpio que vai passar? Não. Eu prefiro ficar sem ser perfumado mesmo. É forte. Então, aqui são linhas, e Salomão abriu este assunto, tocou, embora de uma maneira rápida, só versículos 5 e 6, no 7 já passa para outro, e eu resolvi parar. Estou parando em praticamente cada assunto que Salomão está falando aqui do capítulo 7. Estamos andando lentamente, praticamente porque cada assunto que ele fala, eu tenho parado ali e aberto nas Escrituras, ou seja, é uma mensagem de texto, que estamos seguindo o texto de Eclesiastes, ao mesmo tempo temática, porque eu transformo aquela mensagem em um tema. Eu já tenho feito, nas últimas pregações, eu tenho feito assim, e essa aqui é mais uma. Então, o tema aqui é repreensão, a insensatez,
eu coloco, repreensão não é para o insensato. É isso aí. Então, é o que Salomão tocou no ponto, e eu estou expandindo. Mas vejam que é um assunto altamente prático. Talvez amanhã de manhã você esteja sendo levado a tomar uma atitude com relação a isso, a ter um pensamento correto com relação a isso. É algo muito, muito comum. Nós temos pessoas sábias, justas, corretas, justas aqui no sentido de crentes fiéis ao nosso redor, ao mesmo tempo que temos tolos ao nosso redor, e temos feridas de todo lado, arranhão de todo lado. Todos nós passamos por esse tipo de experiência constantemente. E a nossa reação? Como é que nós reagimos não somente nas palavras e nos gestos, mas no coração? E para Deus, não vou dizer que é igual, mas a importância que Ele dá à reação do coração é a principal. Não que a externa não tenha importância nenhuma diante de Deus, obviamente que tem. Mas Ele está mais preocupado com o coração. Então, como é que você reage à repreensão? Como é que você reage à ferida feita de uma maneira correta? Este é um ponto importante. E reagir também, e agora vamos entrar mais na questão daqui a pouco do insensato, é você tomar atitudes na base de escolhas mesmo, de quem você vai se associar, de quem você vai estar junto, de quem você vai se deixar influenciar. É importante. E olhar essa questão, ali está alguém que é uma companhia saudável, um justo, um sábio. E ali está um que não é um tolo, um insensato. Tudo é meu amigo, quase tanto faz, eu tenho cuidado com isso aqui, o outro ali não precisa ter tanto cuidado, porque é uma pessoa sábia e tal, isso aqui guardo minhas reservas. Toca para frente. Não. Nós vamos ver que não é bem assim, não. Que Deus espera atitudes, inclusive coincidência, eu falei de manhã sobre separação bíblica. Até de crentes, ou de pretensos crentes, mas vamos supor, até de crentes mesmo, não só pretensos, mas reais, mas que vivem em erro constantemente, como eu coloquei. Curiosamente, as duas pregações estão coincidindo. Eu nem planejei isto. Irmão, não precisa pagar R$50 por cada repreensão procedente, nem 20, nem 100. Tudo bem, mas saiba valorizar. Saiba valorizar. Agradeça a pessoa que lhe deu uma repreensão boa. Agradeça a Deus por aquela pessoa que Deus providenciou para falar com você. Não fique se desculpando, justificando, explicando, fazendo raciocínios complexos, para dar um jeito de mostrar que você ainda tinha uma pontinha de razão naquilo. Então, aceite a repreensão. Simplesmente agradeça e aprenda. Voltando. Uma segunda coisa do insensato que é ruim. A primeira nós já vimos. Cantar. Ouvir cantar não é bom. É melhor uma repreensão de um sábio aqui, embora ali está comparativamente colocado uma com relação à outra, não diz exatamente que é ruim, um insensato cantar uma música, mas fica implícito que não quer dizer muita coisa, não. Bom mesmo é a repreensão do justo. Mas Salomão vai adiante. A risada do insensato, a risada. Voltemos, Eclesiastes, capítulo 7. Pois qual crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Aqui ele não explicou como é isso, não, ele só fez a comparação. Então, para nós, obviamente, não é uma figura clara,
porque a gente não tem a menor ideia do que um espinho faz embaixo de uma panela. Simples. Na época era muito usado usar galhos com espinhos como combustível, como lenha, para as panelas. Alguns no interior e tal colocam lenha para esquentar uma panela. Era lenha, não deixava de ser, mas na forma de espinhos, porque não servia para nada, então queimava. E era um fogo, obviamente, útil e que não teria utilidade nenhuma. E esses espinhos faziam muito estalo, estalavam demais embaixo de uma panela para esquentar. Era uma coisa típica de um bocado de espinho debaixo de uma panela. Dizem os experimentados nisso, os livros que eu li, confesso que nunca li um espinho crepitando debaixo de uma panela. Mas vamos lá discutir com Salomão. Então, ele deixa entender aqui que é um som irritante, alto, repetitivo, que não tem nenhuma influência no alimento em si, não vai ficar mais gostoso ou menos gostoso por causa daquele estalido ali constante, devia ser desagradável para quem estava ali no fogão, cozinhando, devia ser uma coisa que incomodava. É o que nós concluímos, porque ele não explica, mas facilmente, no contexto da época, isso seria bem identificado, rapidamente identificado. É uma coisa chata, desagradável. Pois bem, assim é a risada do insensato. Quando ele fala de música, a ideia é de diversão. É melhor você ouvir a repreensão de um sensato do que um insensato, de um sábio, do que um insensato cantar uma música. Há um contexto aqui, está cantando uma música num ambiente relaxado, de bate-papo, talvez festivo. Muito provavelmente Salomão quer dizer isto. Melhor ouvir uma repreensão de um sábio do que estar aí comungando, numa boa, numa roda, com o insensato em que ele está lá cantando, tudo muito tranquilo, mas com o insensato dentro ali, não é bom. E agora ele dá a entender que nesse contexto ele canta, ele ri, nem a risada dele presta. Ele termina de dar a pancada que ele quer dar, Salomão. Começa com ele, o insensato, cantando, e agora nem rindo serve. É muito forte o que está escrito aqui. É como um espinho crepitando, tac, 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 debaixo de uma panela lá, não sei quanto tempo. É irritante a risada de um sábio, de um insensato. Que coisa! É como se nada de edificante vem do convívio com um tolo. Nada de edificante vem do convívio de um tolo, ou com um tolo. A Bíblia é muito dura com o insensato, com o inconsequente. Só algumas características entre muitas, eu vou tirar aqui algumas passagens, todas em Provérbios, sobre o insensato, características do insensato. Agora, o seguinte, muito importante isso. Se alguém diz a verdade, sempre, é tido como uma pessoa que fala a verdade. Aí escorrega num certo dia, num certo momento, numa certa situação, e diz uma inverdade e ele mente. Aí outro diz, fulano é um mentiroso. Não é correta a afirmação. Fulano mentiu para mim, está certo. Fulano é um mentiroso. Tecnicamente, podemos até dizer que se ele mentiu. Mas quando se fala fulano é um mentiroso, dá a ideia que é alguém que mente constantemente. É caracterizado por mentir. Insensato não é que tem aquele 100% insensato, 100%, e o que é 0% insensato. Tem nada de insensatez, nada de tolice essa pessoa. Ou tudo, ou nada.
Nesse contexto, você vai pensar assim e dizer, eu não sou 100% insensato. Então, isso aqui não é muito para mim, não. Vou fazer o seguinte, eu admito que essas passagens sejam para um insensato contumaz, alguém que se caracteriza como sendo insensato, do jeito que o mentiroso é caracterizado por quem mente bastante. Então, eu sei que as passagens são muito duras e que se referem a pessoas realmente tidas como, e realmente que vivem uma vida de insensatez. Mas, do jeito que alguém que fala sempre a verdade pode escorregar e dizer uma mentira aqui e ali, nem por isso é um mentiroso, mas alguém assim precisa estar atento para o que é uma mentira, o pecado da mentira, porque mesmo que faça isso raramente, mas faz. Então, quando a gente lê passagens sobre um tipo de pessoa que tem um comportamento muito negativo, se nós temos uma vida razoavelmente correta como crentes, e um bom testemunho de vida e tudo, corremos um certo perigo de desligarmos. Não, insensato, não, isso não é comigo. Tolo, não, eu posso ser mais sábio dos crentes, não sou também esse ponto, mas insensato, não, eu não tenho uma vida de insensatez. Ok, tudo bem. O que não é tudo bem é você desligar. Então, nada disso aqui é comigo. É. Porque se você tem 10% de insensatez, é com você, ou 5, ou 20, não importa. Então, você é um insensato, ou você, vamos falar agora daquela forma coerente com o que eu acabei de dizer, você, aqui e acolá, tem um comportamento de insensato. Eu tenho. Você tem. Todos nós temos. Podemos não ser como uma forma de sermos conhecidos assim, lembrando da ideia do mentiroso, tu não é conhecido como um mentiroso, mas aqui e acolá você age como, ou seja, mentiu. Uma vez por semestre. É cada vez que você mentiu, você agiu como um mentiroso, quanto mais. Então, resumindo a história, procure se ver nessas passagens. Ok? Eu prometo que eu vou tentar me ver também. Você procure se ver, então não é aqui eu chamando um bocado aqui de insensato, totalmente. Não. Acho que talvez pouco de nós, ou nenhum de nós, não sei, da nossa igreja, que a gente conhece bem, poderia ser classificado como alguém costumeiramente conhecido como alguém insensato, um tolo no viver, no dia a dia, totalmente. Não. Uns mais, outros menos, mas não estamos preocupados com isso. Eu só gostaria que você não fechasse os ouvidos, muito menos o coração. Isso aqui não tem nada a ver comigo, que eu não sou insensato. Ao pensar assim, você já está sendo. Ou se comportando como. Ok? Então lá vai. O que eu vou dizer aqui é para vocês e é para mim. Fique com o que há de ser aprendido por você. Provérbios 15 e 5. Diz assim, Provérbios 15 e 5. O insensato despreza a instrução do seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Estamos concentrados agora não mais no sábio, já falamos bastante do sábio, do prudente, do que houve repreensão e tudo mais. Agora estamos concentrando o fogo no insensato. Então, ele é teimoso, ele resiste a ser educado pelo pai, obviamente pela mãe, pelos pais, que o amam e o querem ver crescendo da melhor maneira possível, desde o berço. Mas o tolinho lá, com 6 meses de idade, ou 1 ano, ou 2 anos, não quer saber. Só que depois ele fica com 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e ele não quer saber. Despreza a instrução de seu pai. Se ele despreza a instrução do pai, imagine do professor e dos... Bom, talvez dos coleguinhas não. Os coleguinhas, você quer ver alguém
está dando uma grande demonstração de insensatez é quando usa muito a expressão meus colegas, principalmente na fase de adolescência. Meus colegas. O pai e a mãe chegam e ficam assim. Chega do colégio, minha filha, esse aqui está... Ah, mas porque meus colegas... Ei, o que tem, seus colegas? Meus colegas não fazem assim, não fazem assado. E o senhor aprendeu isso da onde? Meus colegas. Ah, e aí vai. Vocês conhecem bem o que estou dizendo. Os pais de adolescentes, que já foram adolescentes um dia, os adolescentes em si, e alguns que já são adolescentes com uns bons anos acumulados nas costas, continuam adolescentes de cabeça. Mas, olhando muito para os colegas, veja de quem você vai receber instrução. Okay? E aceite instrução de quem quer realmente lhe instruir e tem condições de lhe instruir. Coleguinha não tem condição de instruir ninguém, não. Ele precisa ser instruído. Obviamente vai ter colegas de boa influência e tal, mas estou falando de uma maneira geral. A turma, sabe? A turma da escola. Provérbios 18 e 2. O insensato não tem prazer no entendimento. Aí diz uma segunda coisa. Senão em externar o seu interior. Então, primeiro, ele não gosta de muito raciocínio, ele não gosta de aprofundamento, ele não gosta de saber o porquê das coisas, não gosta de saber o que tem por trás da ordem de um pai, de uma mãe, ou de um educador, ou da palavra de Deus, o que tem por trás. Não quer saber de entendimento. Entendimento é sinônimo aqui de conhecimento, conhecer, ver a motivação das coisas. Não tem o menor interesse nisso. E o que ele, em contraste, o que Salomão está dizendo aqui, considerando que ele escreveu esse provérbio também, e que o que ele gosta mesmo é de falar das coisas dele. Que eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho aquilo, eu acho aquilo. Aí é doutor na política, doutor na economia, doutor naquilo que ele conhece, naquilo que ele não conhece. Você já viu engenheiro dando aula de medicina? Eu já. Você já viu médico dando aula de engenharia? Você já, não é só eu que vi tudo isso, você também viu. Né? Pessoas que não entendem coisa nenhuma daquele assunto, aí falam na autoridade danada, porque eu acho isso, eu acho aquilo, e fala das experiências próprias. Esse é um tolo. Não é que você não pode contar a sua última viagem, não. Nem dar sua opinião política ou qualquer que seja, numa roda, de uma maneira apropriada. Não é nada disso. Eu estou falando de caracterização. É aquele que não quer saber de instrução, não quer aprofundar em nada, e quanto menos ele se aprofunda, menos ele tem o que dizer corretamente, de acordo com o que ele aprendeu, e mais ele quer falar de si próprio, independente se o que vem lá de dentro é bom, é ruim, tem sentido, se não tem. Não é o que tem dentro dele? Então ele quer externar. Pronto, esse é típico. Como eu disse, você deve ter um pouquinho disso, eu devo ter um pouquinho disso, cada um de nós tem. E vamos para frente. Mesmo capítulo 18, versículo 7 agora. A boca do insensato é a sua própria destruição. E os seus lábios um laço para a sua alma. Coitado, dá pena. Porque a maior vítima do tolo é ele próprio. A maior vítima, ele faz um estrago danado na vida dos outros também, claro. Mas a número 1 é ele. Talvez não note, não perceba. E se alguém disser, vamos conversar aqui um pouquinho. Rapaz, você tem se comportado assim, não é bom para você. O outro não consegue falar 2 frases. Já cortou, já argumentou e tal. Não vai. É fogo. É muito difícil. Porque ele não quer saber. Ele aborrece o entendimento. Ele quer dizer o que ele pensa, só vomitar o que ele pensa. E se danifica a si mesmo. Ou seja, o insensato é alguém danificado. É alguém sofrido. Sem perceber, provavelmente, mas alguém chamuscado, ferido, não daquele tipo de ferimento que eu falei, ferimento
saudável, vindo com amor, vindo com sensatez. Não, é aquele ferimento que dói mesmo, aquele ferimento que você caiu, se ralou todo no cimento, não tem bem nenhum aquilo, não sei, um bocado de dor até passar tudo. Então, o tolo sofre, porque ele faz muito mal a si próprio, ele dá conta das palavras dele, as pessoas vão reagir, e ele não sabe, às vezes, porque ele não é bem quisto num lugar, ou no outro, ou no meio que ele gostaria de estar, mas as pessoas olham assim, e tantas outras coisas, e os pais reclamam dele, mas reclamam do meu irmão, mas reclamam dele. Pois é, o irmão é diferente, o irmão tem outra atitude, esse aqui dá um trabalho, e é um tolozinho, e ele fica com raiva do pai, com raiva da mãe, com raiva do irmão, que não é repreendido como ele é, e vai sofrendo, e vai sofrendo, e vai sofrendo. Ele sofre mais por ele próprio. Ensinos espetaculares que a Bíblia nos dá, uma aula de insensatez aqui. Aula de insensatez? Não, aula de como procede quem anda com insensatez. É uma aula de sensatez, né? A pessoa tirar isso do contexto. Vão me apagar na internet. Me apagar é destruir. Tem um nomezinho? Como é, jovens, o nomezinho? Cancelar. Pronto, o pastor Mauro foi cancelado na internet porque disse que a Bíblia deu uma aula de insensatez. Certo. Ok. Provérbios 17, 25. Só voltando uma página antes. O filho insensato é tristeza para o pai e amargura para quem o deu à luz, ou seja, a sua mãe. Se ele é assim para os pais, imaginem para os outros. Então, o que o insensato produz ao seu redor é tristeza, amargura. Começando com os pais. Os pais são só o início que vão receber toda aquela insensatez sobre si e com a consequência de tristeza. Capítulo 20, versículo 3. Honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixa, paga por uma briga. O insensato. Aí ele pensa que é corajoso, os outros são covardes. Não quer brigar? Covarde. Medroso. Ele é o tal. Ele é corajoso, ele é o exemplo de masculinidade, se for um homem, ou de ser altaneira, ou independente, no caso de ser uma mulher, mas briga. Se mete muito em briga. Não quer dizer que aqui e acolá nós não estejamos metidos numa. E às vezes uma briga justa. Às vezes nós temos que entrar em brigas justas. Mas, voltando, não é algo que nos caracteriza. O insensato é briguento, ele é rixento. É uma característica dele. É belicoso, que é o oposto do que deveria fazer. Como diz aqui, honroso é para o homem o desviar-se de contendas. Covarde. De acordo com a tua insensatez, eu sou covarde. De acordo com Deus, eu sou honrado por isto. A minha atitude é honrosa em eu desviar de briga. Não quero briga, a não ser as que eu não posso evitar. Jesus teve muito confronto com fariseus. Sim, tem momentos. Paulo teve muitos. Lógico, vamos ter momentos assim. Até físico, no caso de um assaltante, alguém que vai agredir nossa esposa, uma filha, coisa assim. Lógico. Mas não é estar metido em briga. Dizem que alguém assim chega numa ilha, náufrago, aí encontra uma pessoa e diz assim, tem governo aqui? Sou contra. Pronto. Esse é típico. Tem. Sou contra. Interessa.
contra tudo, contra alguma ideia, contra qualquer coisa de novidade, briga. E se pisar no pé, se sentir no pé pisar, com o pé pisado, ou de alguma forma contraditado, é briga certa. Então, próxima vez que você for brigar, que você vai brigar, certamente ainda na sua vida, eu próprio, de alguma maneira, espero que seja briga justa, necessária, e pense, será que eu estou nessa briga aqui como um insensato? É típico do insensato viver em briga. Eu não sou assim, mas será que eu estou sendo como? Estou me comportando como? Pergunte a alguém sábio ao seu lado, esposo ou marido, ou alguém que você respeita, como, especialmente um crente maduro, e diga uma coisa, assim. É razoável entrar nessa briga? Pergunte, pense, ore a Deus, peça sabedoria. Quer entrar numa briga? Entre. Mas não entre como um insensato, não, pelo gosto da briga. Voltando então, não é à toa que Salomão diz que é até algo inocente, como sentar e ouvir alguém cantar, uma música talvez até bonita. Se esse alguém é um tolo, evite. O próprio Deus não se agrada do insensato. Sabe onde é que diz isso? No nosso Eclesiastes. Já preguei. Capítulo 5, versículo 4, não precisa ler, mas a parte final do versículo diz assim, ele, falando de Deus, não se agrada de tolos. Claramente colocado lá. Deus não se agrada de tolos. Agora, entrando na parte final, mas importantíssima da pregação, quase como uma conclusão, uma pergunta que pode surgir. Um momentinho. Eu tenho que amar até um inimigo, como cristão. Cristo mandou. Então, obviamente, eu preciso amar também um insensato, desse insensatão, desses 98% insensato. Eu tenho que amar esse camarada. Tem. Não é contrassenso evitar uma pessoa que eu amo, ou que pelo menos eu deveria amar, porque a Bíblia diz, sai de perto dele, foge do insensato, não queira conversa com ele. Deus não se agrada dele, não se junte com ele, nem para rir com ele, nem para ouvir uma música dele. Sai de perto. E aconselhar o insensato não vai dar certo. A resposta é sim e não. Então, não é contrassenso eu evitar alguém que eu devo amar? Sim e não. Sim, é contrassenso evitar alguém que você deve amar, se esse evitar incluir desprezo humano dentro do seu coração por aquele insensato, aquele tolão ali. Ter contato zero e fazer questão de ser assim e dar as costas a ele, totalmente independente de situação, da necessidade dele, não importa. Devo evitar? Vou evitar. Comigo é tudo ou nada, 8 ou 80. Então, é para evitar, eu evito para valer. Eu não quero conversa com aquele camarada lá, ou com aquela mulher lá, já me prejudicou, é um tola, insensata, desonesta, seja o que for. Eu não quero conselhos ruins, fala dos outros, fala de si mesmo, é horrível. Não aceito um conselho, nada. Eu não quero conversa com ela ou com ele de jeito nenhum, zero. Aí vem um desprezo lá dentro do coração, errado. Então, é contrassenso evitar alguém assim, nesse sentido, ou por essa motivação, ou com esse tipo de sentimento dentro do coração? Resposta, sim, é contrassenso, é errado, é anticristão. Concordo. E não é contrassenso. Aliás, é sabedoria, se esse evitar incluir
não se associar, não estar perto demais, não se deixar influenciar, porque é natural que um influencie o outro. Zero insensatez de traçar o rumo, não quero amizade com aquela pessoa, não quero ligação, não quero relacionamento. Posso até orar por ela, precisar de mim, necessidade, se eu puder ajudar, estarei lá. Isso é um bom cristão, sim, mas não quero contato, não quero comunhão com alguém caracterizadamente conhecido ou tido como um tolo. Não quero. Algo definido, decidido. Sim. O poder e o perigo da má influência é intensamente exortado pela Bíblia. Avisado, exortado, denunciado o poder da influência, da má influência. Denunciado. Cuidado, cuidado, cuidado. Esse é o grande perigo de estar muito perto demais do insensato. Claro, aqueles que podem decidir. Porque se uma mulher tem um marido assim, ou o marido tem uma mulher assim, ou os pais têm um filho assim, é uma outra questão, obviamente. Ou um professora tem alunos assim, outra coisa. São situações diferentes, óbvio. Eu estou falando aqui, claro, o contexto que eu estou colocando aqui é de uma decisão sua livre, espontânea. Eu quero me associar com aquela pessoa, estar perto ali, eu gosto, bater papo, eu gosto. Pois é. Aí o perigo da má influência é grande e o dano vai ser grande e a pessoa vai ser responsabilizada. É diferente de alguém que vem andando e vê um carro na contramão e atropelou e vai sofrer não sei quantos meses com a perna quebrada. Eu não tive culpa nisso, de fato. Mas Deus me impôs isso, me impôs. Então, eu vou orar a Deus para me ajudar a suportar isso. Ok, tudo bem. Mas é diferente de um dano causado por um comportamento voluntário, consciente e, pior ainda, advertido inúmeras vezes pelas Escrituras, que você diz que crê que é a palavra de Deus. Então, preste atenção. Não prestou atenção, você vai sofrer um dano muito grande. E esse dano você causou. E Deus permitiu isso como uma disciplina dura, para você deixar de ser desobediente e de crer e obedecer e seguir a palavra de Deus. É assim que funciona. Deus honra o obediente, aquele que diz, Senhor, por favor, me orienta, eu quero fazer a tua vontade nos mínimos detalhes, até, que é o nosso contexto, até na questão das minhas associações, das minhas amizades, das influências que eu vou me permitir. Eu quero ter sabedoria nisto. Me ajuda nisto aí. Provérbios 13 e 20. Assunto, então, poder da má influência. Ok? E aqui nós vamos encerrar aqui. Provérbios 13 e 20. Quem anda com os sábios será sábio. Mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Poder da influência, tanto boa quanto ruim. Eu acho que não preciso comentar mais nada nesse versículo, porque está claro que uma criança entende. O companheiro dos insensatos se tornará mau. E eu acho que ninguém tem aqui associações, amizades, companheirismos com alguém que foi feito na base de um 38 aqui encostado no ouvido. Geralmente são associações que nós concordamos, até buscamos às vezes, investimos. 1 Coríntios 15, 33. Diz assim, 1 Coríntios 15 e 33. Esse é um clássico.
Talvez seja bom você grifar se você gosta de fazer isso. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Olha o contraste. Maus e bons. Más conversações, bons costumes. O corromper aqui é a ideia de destruir através da deterioração, de um estrago crescente. Essa é a ideia. Vai deteriorando, estragando, no fim está totalmente estragado. Então, as más conversações corrompem, estragam, levam à deterioração dos bons costumes. Então, bons costumes não são fixos em nós. Não são dados que nós temos dentro de nós, como o nosso DNA, que estão ali para ficar. Não é. Os bons costumes podem ser deteriorados, eles são sujeitos a serem estragados, corrompidos. Mas que coisa, pastor, deu uma dica aí ligeira que eu não queria, o cor no mundo que eu queria é que meus bons costumes fossem deteriorados. Deu uma dica. Más conversações, sai de perto. 2 Timóteo 2, 16 a 18. 2 Timóteo 2, 16. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. É uma bola de neve ruim, um ciclo vicioso, vai aumentando. Os que gostam de falatórios inúteis, profanos, vão aumentando nisso sempre. Não tem fim. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. A passagem continua. Aliás, não, eu quero ler o 18. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. Agora vem o que eu quero. E estão pervertendo a fé a alguns. O assunto aqui é doutrina errada, más conversações no pior sentido que pode ter, que é doutrina, ensino contrário à palavra de Deus. E esse aqui estava ensinando heresias. Pois é, e estavam então sendo duramente rebatidos por todos os crentes ali e tal. Não, alguns estavam indo na onda. Alguns estavam se deixando perverter em termos de fé, deixando a própria fé, expondo a sua fé a ser pervertida. Eu fico muito triste, faz tempo que eu não ouço isso, mas já ouvi muito. Pastor, eu estava ouvindo outro dia na televisão a pregação do tal. Eu digo, não acredito. Você estava ouvindo aquilo? Aquilo não é a pessoa humana, não. É aquilo em termos daquele sermão. Mais ou menos. Você estava ouvindo? Você sabe que ele é um falso mestre. Não sabe? Eita, pastor, porque ele diz tantas coisas boas, tantas coisas bonitas. Ali está alguém que, se a fé daquele irmão for pervertida, for estragada, a culpa é dele, porque ele se expôs. E ainda liga espontaneamente. E ouve ali no carro, no celular, em qualquer lugar. Hoje tem mídia em todo canto. E se expõe a pessoas que têm ensinos errados, mas também tem coisas boas. Meu Deus, como é que pode? Ingenuidade ir a tal ponto. Mas não são poucos, viu? Como eu disse, graças a Deus faz algum tempo que eu não tenho ouvido esse tipo de afirmação, mas já ouvi muito. E fiquei muito triste, muito preocupado e disse, eu não posso fazer nada. Não ouça, vai lhe prejudicar, vai lhe perturbar. É impressionante.
Hebreus 12, 15, a penúltima passagem que eu quero ler. Diz, Hebreus 12, 15, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. É o nosso assunto. O perigo da má influência, da contaminação de coisas insensatas, tolas, heréticas, erradas. Você expor os seus ouvidos, a sua mente, o seu coração para coisas assim. Finalmente, segundo Pedro 2, 18 a 20. Porque, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, e enganam, né? Por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, e os saindo, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Aquele que se deixa perverter na fé termina escravo, se não literalmente falando, mas termina de uma certa forma subserviente, porque se deixou influenciar demais, e ali está um padrão a que vai obedecer, um padrão torto, mas é um padrão. Quero encerrar lendo novamente as duas passagens de Eclesiastes, os dois versículos. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Isto também é vaidade. Que Deus nos ajude a saber valorizar uma repreensão sadia e reconhecer o quanto é danoso não somente ouvir e aprender e se expor, mas até se divertir com o tolo, com o insensato. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude nessas coisas. E eu me dirigi a crentes o tempo praticamente todo. Se pessoas não têm Cristo aqui, ou que vão ouvir esta palavra, que sejam tocados antes de qualquer coisa pela necessidade de se exporem ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, é entender que ninguém vai conseguir ser, nesta vida aqui, 100% sábio, 100% correto nos seus pensamentos, nas suas atitudes. Ninguém. Zero. Mas Cristo foi. Zero insensato. 100% sábio. O homem Jesus foi assim. Ou nós temos a ajuda de alguém assim, ou nos identificamos com alguém assim, ou estamos perdidos, literalmente perdidos. Obrigado pela fé que nos une ao Senhor Jesus Cristo, a ponto de tu considerares a justiça dele como sendo a nossa. Impressionante o poder do Evangelho, que nós entendemos um dia, nós crentes, pois que pessoas não crentes venham entender também, pelo mesmo Espírito Santo que colocou isso em nossos corações. Para a honra e glória dele, Cristo, te pedimos. Amém.